Graça e paz, povo de Deus. O nosso diálogo hoje tem como base essa pergunta muito importante: por que o Espírito Santo não foi derramado ainda na igreja? Nós sabemos que a obra de Deus será concluída nessa terra, a terra toda será iluminada com a glória de Deus, quando o Espírito Santo for derramado em plenitude na igreja. Aí se cumpre Apocalipse 18, versículo 1. Mas a pergunta é, por que o Espírito Santo não foi derramado ainda na igreja? Se essa é uma promessa real, e como é real, por que não foi derramado ainda? Existem algumas condições para o Espírito Santo ser derramado na igreja. No livro Serviço Cristão, a página 253, tem um texto de Ellen White que diz o seguinte: o grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra toda com sua glória, não há de ter lugar enquanto não tivermos um povo esclarecido que conheça por experiência o que seja ser cooperador de Deus. Eu coloquei em negrito aqui povo esclarecido e a outra parte cooperador de Deus. Então, são duas condições aqui. Vejamos a continuação desse texto. Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida de seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Serviço Cristão, página 53. Eu grifei consagração completa e também enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Vejamos algumas condições. Diz o texto: quando a ignomínia da indolência e preguiça tiver sido afastado da igreja, o Espírito do Senhor se manifestará graciosamente, revelar-se-á o poder divino. Interessante esse texto, irmãos. Quando a ignomínia da indolência. Que é indolência? Indolência, irmãos, é falta de disposição física ou moral. Morosidade, ócio. Então, quando a ignomínia da indolência e preguiça tiver sido afastada da igreja, o Espírito do Senhor se manifestará graciosamente. Revelar-se-á o poder divino. Bem, queridos irmãos, nós temos aqui as condições. Vejamos então as condições para o Espírito Santo ser derramado na igreja. Primeiro, segundo esses textos, é preciso ter um povo esclarecido. Segundo, tem que ter uma consagração completa. Terceiro, a maior parte dos membros da igreja ser cooperador de Deus na pregação do Evangelho. Quarto, ter sido afastado da igreja a indolência. E quinto, a preguiça deve ser afastada. Esses textos e esse resumo que eu faço agora das condições para a igreja receber o Espírito Santo, esse texto foi escrito para a igreja adventista do sétimo dia, até porque Ellen White foi profeta da igreja adventista do sétimo dia. Então, nós precisamos agora, como povo adventista, a igreja adventista do sétimo dia tem que ser um povo esclarecido, deve se consagrar mais, a maior parte dos membros da igreja, a maior parte deve ser cooperador de Deus. Enquanto a maior parte não forem cooperador de Deus, Deus não vai derramar o seu Santo Espírito na igreja. E também deve se afastar da igreja a indolência, que eu já expliquei aqui, falta de disposição, morosidade, ócio e também a preguiça. Então, isso nós aplicamos para a igreja adventista.
O Espírito Santo foi derramado ainda porque essas condições ainda não estão sendo cumpridas na igreja. Agora, observem bem essa reflexão. Preste bem atenção e redobre atenção, meu irmão, minha irmã. A SMI, que surgiu ali em 1914/15, e os demais movimentos, eles dizem que a igreja caiu, que eles agora começaram um movimento reformatório. Observe bem, um movimento reformatório. Eles excluem uma pessoa porque come peixe. A pessoa não pode tomar banho, nem dia de sábado pode tomar banho. E eles colocaram várias regras para dizer que agora é uma igreja consagrada, uma igreja diferenciada no sentido de mais consagração, já chama movimento de reforma. Observem bem. Agora a pergunta é, se a igreja adventista deixou de ser de Deus e eles agora, que é o povo de Deus, a igreja verdadeira, por que o Espírito Santo não foi derramado neles? Por que a chuva serôide não foi derramada na igreja deles? Então eles têm que admitir o seguinte, que na igreja deles, o povo não é esclarecido, não há consagração completa, a maior parte dos membros da igreja deles não cooperam com Deus na pregação do evangelho, e na igreja deles a indolência, e na igreja dele a preguiça, na igreja deles. Eles aceitam isso? Eles aceitam isso? Então, se eles dizem que ele é o povo de Deus, então eles estão nessa condição, mas eles não aceitam isso. Então, a profecia vem para a igreja adventista. A igreja está nessa situação. Quando a maior parte dos membros da igreja forem cooperador de Deus, Deus vai derramar o seu Santo Espírito na igreja. É isso que diz aqui as condições preditas por Ellen White. Povo esclarecido, com consagração completa, maior parte ser cooperador de Deus na pregação do evangelho, indolência se afastada e preguiça se afastada. Concluo dizendo para os irmãos da igreja adventista, vamos cooperar com Deus na pregação do evangelho, vamos nos consagrar mais, vamos afastar a indolência de nosso meio e a preguiça. E para esses movimentos dissidentes, os irmãos são membros, meus irmãos, o apelo é, não tem futuro esses movimentos. Venha para a igreja de Deus, a igreja da profecia bíblica. Deus abençoe, dê a paz, dê a graça. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário para avançarmos na pregação da palavra de Deus. Deus abençoe a todos.